Bom, já está gravando. Então, na apostila de vocês tem esse seguinte exercício aqui. Tá dando para ver a apostila aí para vocês? Deixa eu só... Bora ligar, mãe? Mãe, eu não quero. Mãe, mas... Vai brincar de casinha. Estão vendo aí, gente, a apostila? Eu não tenho. Tá na tela de vocês? Não, tem ali, ó. Casinha número 200. As coisas. Tá na tela de vocês, sim ou não? A cama, a boneca, a comidinha. Beleza. Então, vamos lá. Então, aqui na apostila, eu acho que é a página... Não tem o número da página, não, né? Mas aqui eu acho que é a página 4. Então, eu tenho aqui mais ou menos aquele esquema da mudança de estado físico, certo? Então, o esquema que está lá nos slides está ao contrário. Então, fusão e vaporização estão em cima, condensação e solidificação estão embaixo. Mas não quer dizer nada, né? É só a ordem aqui. Então, está aqui sólido, líquido e gasoso. Você tem a mudança da esquerda para a direita, você vai absorvendo energia. Você tem primeiro a fusão, que é a mudança de sólido para líquido, e vaporização, a mudança de líquido para gasoso. Lá nos slides está em cima, certo? Do contrário, se você for perdendo energia, certo? Você tem uma condensação, que é a mudança de gasoso para líquido, com a solidificação, que é a mudança do líquido para o sólido, ok? Então, nesses casos aqui você absorve energia, nesse caso aqui você libera energia. Aqui é endotérmico e aqui é o exotérmico, certo? Então, a gente vai fazer um testezinho hoje. A aula de hoje vai ser só a gente resolver esse testezinho aqui, ok? Alguém aí já começou a fazer, não? Ô, Você Paulo. já fez. Ô, Paulo. Alguém já foi resolver? Ô, Paulo. Oi. Em cima da minha apostila não tem esses risquinhos aí de sublimação, fusão e... Como é? Em cima da minha questão 1.6, não tem esses negócios aí, não. Na sua apostila não tem isso aqui? É, não tem. Certeza, na página 4. Eu mandei essa apostila para imprimir. A apostila que eu imprimi está do jeito que está aqui, mas talvez tenha faltado uma página, sabe? Mas quando a gente voltar, eu olho, certo? Em vez de ter isso daí, tem a questão 1.5. Certo, depois eu olho. Mas tem esse gráficozinho na sua apostila? Deixa eu ver. A partezinha aqui, ó. Na minha não tem, na minha não. Mas vocês não têm? Nem na minha. Pronto, não tem, né? Talvez tenha faltado uma página, não sei. Certo? Como tem mais de 2 alunos, mais de 3 alunos que está faltando, talvez tenha faltado uma página. O teste de revisão de vocês tem? Vou fazer o seguinte, eu vou, quando terminar a aula, eu vou colocar essa apostila no arquivo de vocês. Aí vocês baixam todo mundo, certo? Beleza. Vocês baixam aí. Eu não vou fazer agora, senão a gente perde tempo, né? Mas assim que terminar a aula, pode ser que não dê tempo, aí eu abro outra reunião, aí insiro esse arquivo, ok? Então foi o seguinte, vou inserir logo agora. Aí depois vocês vão acompanhando. Porque tá estranho vocês não terem, porque a gente que eu entreguei a todo mundo. Foi essa apostila? Tô falando no computador. Vai lá, o papai tá dando ordem. Viu? Eu não tô vendo ninguém. Não, mas é questão na internet. Viu? Vamos lá, deixa eu colocar esse arquivo logo. Agora eu não sei como é que coloca arquivo, mas deixa eu ver se eu consigo colocar esse arquivo aqui. Aí vocês já baixam, deixa no celular de vocês, alguma coisa. Deixa eu ver se eu consigo inserir um arquivo. No Skype eu sei bem direitinho como é que insere, mas aqui eu não tô vendo. Vamos ver se eu consigo aqui. Ou então, gente, eu coloco lá no Google, certo? Deixa eu ver se eu coloco agora. Aí depois vocês baixam. Porque aqui eu não tô sabendo. Tem um jeito de colocar um arquivo aqui, mas eu não tô sabendo. Mas eu vou colocar no Google Classroom agora. Deixa eu só um tempinho aqui. Tô colocando agora. Aí depois vocês baixam. Vocês vão acompanhando a aula e depois vocês baixam, certo? Coloca o link da live lá no Classroom, porque tem gente que não entrou. Certo, vou colocar também o link. Beleza.
O link já tá. Deixa eu só colocar o arquivo também. Ô, Paulo, Oi. você já resolveu o negócio pro povo parar de riscar a tela? Não, daqui a pouco eu coloco para desabilitar ali, sabe? É só desabilitar o lapisinho para vocês. Mas às vezes já vem habilitado. Muitas vezes já vem habilitado. Aí você passa o dedo aí e você risca, meio sem querer. Entendeu? Deixa eu ver, material aqui. Pronto, gente, já postei lá. Postei o link e postei o material. Depois vocês baixam, vocês vão acompanhando aí, depois você pega o vídeo aula, vão anotando a resposta, ok? Já está lá no Google. Então, vamos lá continuar aqui. Tá estranho vocês não terem essa parte aí, mas vamos lá. Na apostila, em cima desse 1.6, só tem o 1.5, que é mudanças entre estados físicos. Não Certo, tem um esse errozinho. gráficozinho. Beleza. A minha também é assim. Certo, tranquilo. Depois eu vejo com vocês, certo? Como é que o Theo, se teve algum erro, alguma coisa assim. Aí a gente leva. Mas vocês já estão aí, vocês já podem pegar um arquivo aí, vou deixar no celular de vocês, no computador, vocês sabem. Vamos lá. Então é o seguinte, teste de revisão. Então analise os seguintes dados relativos às 3 substâncias A, B e C. Certo? Então nós temos 3 substâncias, A, B e C. E vocês estão vendo aqui, deixa eu só desabilitar, pronto. Ninguém pode mais riscar. Vocês estão vendo aqui, ó, o componente A, B e C, cada um tem seu ponto de fusão, ponto de ebulição, certo? Tá vendo que esse aqui, esse são pontos de fusões negativos, né? Abaixo de 0, ok? E vocês têm um ponto de ebulição, ou seja, a substância A, ela muda de sólido para líquido a menos 10 graus Celsius. Já a substância B, ela muda de sólido para líquido após 150 graus Celsius, tá vendo? Que é bem maior, a diferença de 160 graus. E o componente C, ele muda de sólido para líquido a menos 50 graus. Só cuidado com o sinal, certo? Menos 50 é uma coisa, 50 graus é outra, ok? 50 graus positivo, extremamente quente. Menos 50 graus, que é a temperatura negativa, extremamente frio. Okay? Esse negativo aqui, cuidado com os sinais, certo? O ponto de ebulição, ou seja, essa substância A, ela passa de líquido para gasoso a 50 graus Celsius. Ok? Já a substância B, você tem que aquecer ela a pelo menos 800 graus Celsius para ela mudar o estado físico, de líquido para vapor, líquido para gasoso. Ok? E a substância C, ela muda rápido, ela muda com uma temperatura de 10 graus Celsius. Que substância é essa? Não sei quais são as substâncias. Você colocou A, B e C só. Você não sei quais são. Só como exemplo? Ok? É só como Colocou exemplo? só A, B e C, né? A gente não sabe quais são as substâncias. Ok? Beleza. Então vamos lá. Considerando o código sólido, líquido e gasoso, assinala a opção do estado físico correto de cada substância a 25 graus. Ou seja, se você colocar as 3 substâncias a 25 graus Celsius, certo? Na temperatura ambiente. Lembrando, a gente chama temperatura ambiente. Toda vez que vocês virem esse nome, temperatura ambiente, vai ser a temperatura de quanto? 25 graus Celsius. A gente vai ver muito isso em física, certo? Na parte de calorimetria, vocês vão ver muito no ensino médio também. Temperatura ambiente, vocês já colocam quanto? 25 graus Celsius e pressão de 1 atm. Ok? Então, temperatura ambiente de 25 graus, ou seja, você coloca numa mesa, aquele ambiente ali está a 25 graus Celsius. A gente quer saber qual é o estado físico do A, qual é o estado físico do B, qual é o estado físico do C. Certo? Vamos lá. A gente sabe que se uma temperatura estiver abaixo do ponto de fusão daquela substância, aquela substância é o quê? É sólida. Certo? Por exemplo, a substância a qualquer temperatura menor do que menos 10 graus Celsius, ela é o quê? Sólida. Certo? Menor do que menos 10. Menos 10, menos 15, menos 20, menos 30, e menos 100. Lembrando que menos 100 é menor do que menos 10, certo? Você vai se afastando do zero, você vai diminuindo. Cuidado. A gente pensa que menos 100 graus é maior do que menos 10. Não, a gente está nos números negativos.
Então, menos 100 é uma temperatura menor. Então, está se distanciando do zero. Ok? Então, por exemplo, uma temperatura de menos 15, menos 20, ela é sólida. Se a temperatura estiver entre menos 10 e 50 graus, desse intervalo aqui no meio, ó, ela é líquida. Ok? E se essa temperatura estiver acima do ponto de ebulição, ela é gasosa. Ou seja, a 25 graus Celsius. 25 graus Celsius está entre menos 10 e 50. Está aqui no meio, ó, o número 25. Então, se está aqui no meio entre o ponto de fusão e ebulição, o ar é o quê? Líquido. Certo, gente? O ar é líquido. Então, se o ar é líquido, a gente já elimina essa daqui e elimina essa daqui. Ok? Então, vamos lá. O B. Então, 25 graus Celsius é uma temperatura menor do que 150. Qualquer temperatura aqui menor do que 150, essa substância B é o quê? Me responda aí, por favor. Sólida, líquida ou gasosa? Líquido. Não. A 25 graus Celsius, esse B aqui é sólida, porque está menor do que seu ponto de fusão. Ela só vai ser líquida se a temperatura for maior do que 150 e menor do que 800. Então, essa temperatura é o quê? Essa substância é sólida. Ou seja, enquanto o A é líquido, o B é o quê? Sólido. Porque está menor do que o ponto de fusão. Então, 25 aqui é menor. Então, qualquer temperatura menor do que esse ponto de fusão, menor do que 150, essa substância B é o quê? Sólida. Ela só vai ser líquida se tiver entre 150 e 800. Professor, não entendi. Vou explicar agora. Então, você imagina assim a seguinte situação. Menor do que ponto de fusão é sólido. Certo? Se você pegar qualquer gráfico, abaixo do ponto de fusão, aquela substância é sólida. Entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, aquela substância é líquida. E uma temperatura maior do que o ponto de ebulição, ela é gasosa. Certo? Então, vamos pegar só a substância A. Esqueço o B, esqueço o C. Qualquer temperatura que, se você colocar o A abaixo de menos 10, ela vai ser sólida. Né? Abaixo de menos 10. Só o A. Certo? Só a substância A. Esqueça o B, esqueça o C por enquanto. Se você pegar o A e colocar ela a uma temperatura abaixo do ponto de fusão, menos 20, menos 30, menos 40, ela vai ser sólida. Se essa temperatura que você coloca o A entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, ela é líquida. E se você colocar essa substância A a uma temperatura acima desses 50 graus, que é o ponto de ebulição dela, ela vai ser gasosa. Certo? Ou seja, 25 graus, se você colocar esse A aqui numa temperatura de 25 graus Celsius, se você, por exemplo, pega essa substância A e coloca em cima da sua mesa. Você mais ou menos está a 25 graus Celsius. Então, 25, matematicamente, 25 está entre menos 10 e 50. Correto? Correto. Está aqui, ó, no meio. É um número entre menos 10 e 50. Se está entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, essa substância A 25 graus Celsius, ela é líquida. Porque está acima de menos 10. Ó. Quando chegou a menos 10, ela passou para o líquido e ficou, e vai ficar líquida até se você colocar ela a 50 graus Celsius. Tá? Já a substância B, ela só vai se tornar líquida a 150 graus. A 150. Só que você está com qual temperatura? 25. Você está longe dos 150 ainda. Ou seja, ela permanece ainda sólida. Certo? Ela ainda permanece sólida. E a substância C, a 25 graus Celsius. Ou seja, ela é sólida a uma temperatura menor do que menos 50. Ela é líquida numa temperatura entre menos 50 e 10. Né? E ela é gasosa acima de 10. Ou seja, 25 graus Celsius é menor do que menos 50. Está entre menos 50 e 10. Ou é maior do que 10? Responda aí, por favor. O 25. Está onde? Peraí, porque aquilo ali é 10 e aquela bolinha ali. Aquela bolinha ali é graus Celsius, certo? Pode só por número. Então 25 é menor gasoso. que 10, cara? Não, mas 25, o número 25 é menor do que 10? não. Hein, João Luca? João Luca e Depré. 25 é menor que 10? Eu não falei 25 menor do que Não, 10. você não. Foi aqui. Acho que foi. Eu sei, mas estava Você passou falando já. já. A que opção 25 é maior que correta é a 10, né? segunda, É o nome da LSG. pessoa.
25 é maior do que 10. Então, se está maior do que o ponto de ebulição, quer dizer que ela já virou vapor. Então, se ela já virou vapor, ela é gasosa. Ou seja, o A, líquida. Sólido. O B, gasoso. sólida. E o C, gasosa. Gasoso. Questão de teste, viu? Questão de prova, desculpe. Isso aí foi chupetinho. Questão de prova isso aqui, certo? Já estou dando uma questão para vocês aí. Então, a resposta certa é a letra... Deixa eu só... Dá para marcar aqui? Dá. Letra B. Letra B, que não tem o Bzinho aí, mas tem o letra B. Certo? É a resposta certa. Líquida, sólida e gasosa. Questão, hashtag isso aqui. Ok? Densidade. O quadro abaixo mostra a densidade de alguns metais. Certo? A gente vai na parte de densidade aí. Certo? Propriedade específica da matéria. Então, a densidade de alumínio, 2,7 gramas por centímetro cúbico. Cuidado com isso aqui, ó. Certo? 2,7. A densidade do zinco, 7,1. Densidade da prata, 10,5. Densidade do ouro, 19,3. Ok? Ou seja, no mesmo volume, o alumínio é o que pesa menos, o ouro é o que pesa mais. Certo? No mesmo volume. Com base na tabela anterior, indique a opção que possui o metal adequado para se confeccionar uma esfera de 210 gramas que ocupa 0,02 litros. Certo? Então, você tem que saber qual é o material para confeccionar essa esfera aqui. Para saber qual é o material, você vai saber pela massa? Não, porque a massa é uma propriedade geral. Tanto o alumínio, quanto o zinco, quanto a prata, quanto o ouro podem ter 210 gramas, correto? Correto. Você pode ter 210 gramas de alumínio, 210 gramas de zinco, de prata ou de ouro. E você pode ter um volume igual para os quatro. Você pode ter 0,02 litros de alumínio. Pode ter 0,02 litros de zinco, de prata ou de ouro. Massa e volume são propriedades gerais. Você não consegue identificar qual é o material deles pela massa e pelo volume. Você consegue identificar qual é o material por uma propriedade específica. Ponto de fusão, ponto de ebulição. Mas, nesse caso, você vai conseguir identificar qual é o material que você vai usar isso aqui, ó, ter 210 gramas em 0,02 litros, pela densidade. Porque densidade é uma propriedade específica. Certo? Então, você vai ter que calcular essa densidade, aqui, ó, e ver onde é que ele chega. Se der 2,7, é alumínio. Se der 7,1, é zinco. Se der 10,5, é prata. Se der 19,3, é ouro. Ok? Como é que a gente vai calcular? Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui um Word, aí a gente vai fazendo junto, certo? Vou abrir um Word aqui e a gente vai fazendo junto esse cálculo. Mas, ô Paulo, Oi? todos os minérios que tem aí podem servir para fazer uma bola de 210 Sim, você pode gramas. ter, pela massa, você pode ter 210 gramas de cada um, né? Você pode ter 210 gramas de alumínio, de zinco, de prata ou de ouro, porque é uma propriedade geral. Mas de litros também. E litros também. Você não consegue identificar qual é o material pela massa e pelo volume. Você vai só conseguir identificar o material pela propriedade específica. Massa e volume são propriedades o quê? Gerais. Então você vai ter que conseguir por uma propriedade específica. Você vai procurar uma propriedade específica. Qual é a propriedade específica mais fácil para a gente saber? A densidade. Por que é mais fácil? Porque a gente tem massa e volume, é só calcular, né? Mas eu não estou entendendo por que o material adequado. Como é? Faz do material adequado. Como é? Repita, que não deu para ouvir, não. O que é um metal adequado? O que é um metal adequado? Não, é um metal que você, em 210 gramas, ele vai ter um volume de 0,02 litros. Esse material adequado aqui, ó, tá aqui. Esse material adequado é que ele vai pesar 210 gramas num volume de 0,02 litros. Certo? Quando a gente fizer o cálculo, a gente vai ver mais ou menos por que não pode ser os outros. Certo? Então, você vai ter 210 gramas em um determinado material e ele vai ocupar um volume de 0,02 litros. Então, vamos saber qual é. Vamos fazer o cálculozinho aqui. Esse zoom fica pesado, o computador, mas dá certo. Vamos lá. Eu vou colocar os dados aqui da questão, certo? Vou colocar os dados aqui. Ó. Dados.
Professor, para fazer aqui, a gente precisa dividir grama por litro. Você máximo de volume igual a 0,2. Só você viu o volume que eu ia fazer por centímetro cúbico. Certo? Só volume lá de centímetro cúbico. Você divide aqui é igual a massa sobre 1. Se você divide 200 gramas por 2 litros, a resposta por litro, corre. Vai dividir isso por esse, a resposta vai saber. Não vai colocar. Ele está aparecendo a tela da apostila. Da apostila? Alguém está vendo o Word? Não. Ninguém está vendo o Word, não? Não tô vendo, não. Não. Então, deixa eu ver se eu consigo fazer no PDF lá. Certo? É que era para estar vendo o Word. Só um segundo. Não dá pra... Ah, tem uma opção riscar ali em cima. Tanto Vou faz ver que agora eles se vai dá daí. para riscar o também Word. não. Não sei se dá para ir uma caixa de texto. Deixa eu ver aqui. Eu acho que você tem que mudar o que tá aparecendo lá no coisa do Zoom. Não, mas quando... Deixa eu ver aqui se dá para... Vamos lá. Isso mesmo, acho que eu tenho que mudar o... Mas era para estar aparecendo a vocês. Agora pronto. Agora vai. Será que agora deu certo? Deu certo aí? Estão vendo o Word? Agora foi. Deu certo? Deu. Beleza? Foi. Tranquilo. Foi. Vamos lá, fazendo esse cálculozinho. A gente tem que transformar... Eu vou botar a resposta para vocês aqui, certo? A gente tem que transformar 0,02 litros para centímetro cúbico. A gente vai ver isso em mudança de volume. Certo? A gente vai ver isso em mudança de volume. Então, colocando já a transformação, não vou pedir para vocês transformar, eu já vou colocar a resposta aqui, certo? 0,02 litros é a mesma coisa de 20 centímetros cúbicos. Professor, como é que transforma? A gente vai ver isso quando a gente for ver mudança, medidas de volume, certo? Mas você já mostrou como é que transforma? Não, acho que não mostrei ainda não. Mostrei ml para centímetro cúbico, eu acho. Certo? Mas não se preocupe com isso aqui ainda. Hein? A gente vai ver como é que transforma medida de capacidade e medida de volume quando a gente for estudar medida de volume. Certo? Não se preocupe não. Você mostrou, tem até anotação no Mostrei. Pronto, se eu mostrei, mas eu vou mostrar de novo quando a gente for estudar medida de volume. Certo? A gente vai Eu ver não bem tô sabendo direitinho desse conteúdo, não. como é que a gente transforma de capacidade para volume. Ok? Então, aqui, ó, 0,02 litros, transformando para centímetro cúbico, é 20. Ok? Se preocupe só com isso aqui ainda. Ok? Então, a gente já tem a massa e já tem o volume que ele ocupa, com essa massa aqui. Então, a gente vai fazer o quê? Fazer a divisão. Né? Então, se a gente sabe que densidade é massa sobre volume, quanto é a massa que a gente tem? Respondam aí. 210. Quanto é o volume que a gente tem? 20. Não use o 0,02, porque tem 6 centímetros cúbicos. Se você dividir 210 por 20, vai dar uns 10, vai dar uns 10, né? Se você cancelar esses dois zeros aí, 0 com 0, 21 por 2 dá 10,5 gramas por centímetro. Por que não é 200? Qual 200? Prata. A transformação? Não, a transformação 0,02 litros para 20 para centímetros cúbicos é 20 centímetros cúbicos. Certo? Deu prata. Ok? Deu qual? Alguém já respondeu? Prata, Pronto. deu prata. Prata tem esse... Vixe, apareceu um coração aí, peraí. Deu prata. Apareceu um coração. É Alt R. Ok, gente, então Alt R. Vixe, não tá aparecendo não, peraí. Deixa eu ver aqui, Alt R3. Tá aí, apareceu um coração aqui. Ou seja, a densidade dessa substância, só faltam 10 minutos, eu abro outra reunião para vocês, certo? Se preocupe não. 10,5. Se você for lá e ver... Vocês estão vendo o Word, né? Sim. Beleza. Então, se eu quiser saber o volume do alumínio, um exercício extra aqui. Ó. Volume do alumínio a 210 gramas. Eu sei que a densidade do alumínio é quanto? 2,7, não é? A densidade dele é igual a 2,7. Então, se eu tenho densidade e volume, como é que eu calculo isso aqui? Mesma formulazinha aí. Densidade é igual a massa
sobre o volume. Eu não tenho a densidade dele, que é quanto? Só substituir. Qual é a densidade do alumínio? 2,7. Igual. Qual é a massa que ele está ocupando? 210. Dividido por V. Aí faz a matemática que a gente aprendeu aí. Como é que a gente calcula esse volume aí? O modo mais simples de calcular é por meios por extremos. Então, no meios por extremo, vamos ficar com o quê? 2,7 vezes V. 2,7 V igual a 2,7 10 dividido por 7, a calculadora. Então, os 200 gramas, o alumínio vai ocupar um volume, não de 20 centímetros cúbicos, porque ele vai ocupar um volume de 70. Olha, 200 cúbicos de alumínio cúbicos, 77,8. Vamos comprar o volume do alumínio. Eles e botar o resultado de novo. Bota esse resultado, já que eu fiz aqui. Só vou fazer a mesma coisa para o ouro, para o zinco, que eu fiz aqui para o alumínio. Certo? Pegar a densidade dele, ó. Pegar a massa sempre 210, viu? A massa dos três é 210, dos dois, né? Aqui. Você vai calcular só o volume a partir da densidade. Ok? Vamos voltar lá. Vocês estão vendo o PDF, gente, aí? Não? Será que eu preciso? Não, ainda está no Word. Ainda está no Word? Não. Pronto, deixa eu só botar. Vou ter que mudar aqui. Pronto, agora vocês estão vendo. Agora sim. Beleza? Agora foi. Não ajuda a determinar a substância. Não ajuda. Não ajuda a determinar a substância. Você só não determina a substância por uma propriedade geral. Por uma propriedade geral, você não determina qual é a substância. Certo? Então você vai procurar a única propriedade geral que tem aí. Do contrário, ajuda a determinar a substância. Você vai procurar uma propriedade específica. Certo? Então, cor, cheiro, massa e ponto de fusão. Qual é a única daí que é propriedade geral? Massa, professor. Massa. Pela cor você identifica, determina a substância. Exemplo, prata e ouro. Você consegue identificar prata e ouro só pela cor. Pelo cheiro, eu não consigo ver. Bolinha de naftalina. Se vocês viram alguma questão com bolinha de naftalina, existe um problema de mudança, certo? Tem um problema. Bom dia, Joana. Quase no final da aula. Então, bolinha de naftalina é alta probabilidade de ser mudança de estado físico. Existe também uma alta probabilidade de ser uma sublimação. O que é naftalina? Questão, né? Então aqui O negócio de Natal. Do gasoso coloca dentro para do carro para o... é um cheirinho bom. Do sólido para o gasoso. Cheirinho de Desliga os microfones, desliga o microfone. Estou conversando muito. Desliga aí. Fala só pelo chat. Então, pense que tem uma bolinha de naftalina do sólido para gasoso, então é uma sublimação. Certo? A tabela abaixo mostra os valores de algumas propriedades físicas de 3 substâncias. Ok? Aí a gente vai ter um pouquinho mais de... Tem que ter um pouquinho mais de raciocínio nessa questão. Você está dando ponto de fusão, temperatura de fusão, temperatura de ebulição e densidade. Você está vendo 3 coisas aí. Ó. E a substância já deu, não foi? Álcool, acetona e naftalina. Então vamos ver as questões que eles têm aqui. Considerando os dados da tabela, pode-se afirmar que o álcool evapora mais facilmente que a acetona. Detalhe, para uma substância evaporar mais facilmente ou mais rápido do que outra, a uma mesma temperatura, ele tem que ter menor ponto de ebulição. Repetindo, para uma substância evaporar mais rápido ou mais facilmente que outra, a uma mesma temperatura, certo? Ela tem que ter menor ponto de ebulição. Então vamos lá. Dessas 3 aqui, quem que evapora mais rápido? Podem responder no chat, a gente tem 1 minuto e 30 ainda. Vou abrir o chat acetona. Aqui. Isso, acetona. Ela evapora mais rápido porque tem menor ponto de ebulição. Se você colocar os 3 aqui numa mesma temperatura, certo? No mesmo ponto de calor, no fogo, por exemplo. Quem vai evaporar primeiro? Acetona. Quem vai evaporar por segundo? O álcool. Quem vai evaporar por último? A naftalina. Certo? Porque tem os pontos de ebulição e são crescentes aí. Maior. Então vai do menor para o maior.
Então o álcool evapora mais facilmente? Certo ou errado? Errado. Certo. Errado. Não, Errado. É, Bota no chat, rapaz. Bota no chat. Bota só um E aí. Pronto. Então o A tá errado, porque o álcool evapora depois da acetona. Isso, a gente tem menos de 1 minuto. Então, gente, a gente vai encerrar aqui. Na próxima aula a gente continua na questão 5, certo? Mas vocês tentem fazer assim, só tem 3 questões. 5, 6 e 7. Ok? Então, na próxima aula a gente continua aí. Manda lá pelo Classroom. Eu já coloquei lá essa apostila, já coloquei. Não, a próxima Não. aula. Próxima aula? Bota sim. Bota nos dois, deixa comigo. Viu? Valeu, boy. Valeu, gente. Bom dia. Tchau. Até sexta-feira. Até. Peguei um abra 100%. Demência.